paralela ao nosso fórum, Quito Fórum de Biogás. E antes de mais nada, eu queria fazer um breve relato do que aconteceu nesses últimos tempos, que nos levou a chegar até aqui, inclusive de cara agradecendo aos organizadores do encontro, do fórum, que prontamente, quando perceberam o que estava acontecendo nas nossas atividades, nos convidaram a fazer parte desse evento paralelo e deixar registrado aqui o nosso manifesto, que foi aprovado por mais de 150 pessoas diretamente relacionadas pela internet lá no grupo do Anélio Tomazoni. Esse grupo do Anélio Tomazoni é um fenômeno no cenário nacional do biogás. É um grupo que se mantém autônomo e aglomerado simplesmente. Não é uma associação, não tem uma estrutura, não tem nada que possa implicar em formalidades. E o Anélio, de uma forma absolutamente generosa, tem mantido esse grupo no ar, apesar de todas as dificuldades que pode imaginar, de pessoas às vezes com opiniões diferenciadas, com compreensões diferenciadas, mas são quase 500 pessoas que ali vão naquele grupo emitir suas opiniões. E dentro desse contexto, no ano passado, começaram a haver sinais muito claros de que o biogás nessa nossa região, principalmente sul do Brasil, passou a ter alguns sintomas altamente preocupantes. O mais eloquente deles, o que mais berrou, que mais gritou e que fez nesses últimos 2 meses esse grupo da agroenergia e biogás de Santa Catarina, com sede em Chapecó, mas que fez esse movimento todo, foi um fato muito emblemático, que foi o resultado que nós tivemos no programa Renova Paraná, do governo do estado do Paraná, gerenciado de uma forma absolutamente competente pelo nosso parceiro aí de tantos tempos, que é o Erlon Almeida, que está lá no Renova Paraná, que é um programa da Secretaria de Agricultura. Esse programa, ele aplicou R$1 bilhão, um pouco mais de R$1 bilhão em energias renováveis no Paraná, para produtores até R$1,5 milhão, com 10 anos de prazo, 2 anos de carência e juros subsidiados por um não nulo. Portanto, uma forma organizada de estimular especificamente projetos de energias renováveis. R$1 bilhão foram aplicados dessa forma em um ano. Foram 5.600 projetos registrados no Banco do Agricultor, portanto, dados concretos, reais, absolutamente fidedignos de uma realidade que para nós foi um sinal amarelo. Simplesmente desses 5.600 projetos, 30 foram de biogás, 30. O resto, todos eles de energia solar, o que não quer dizer que nós tenhamos que combater a energia solar, que tenhamos que sair por uma competição assodada de energia solar, nada disso. Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar. A energia solar, com suas características de facilidade de instalação, mas de grande dificuldade de captação. Existe energia solar quando tem sol. Quando não tem sol, não tem energia solar. Então, essa intermitência o biogás não tem. Portanto, a complementação das duas pode ser até uma atitude considerável, tendo espaço para fazer as coisas acontecer com ambas as fontes. Mas o que chamou mais atenção é que os produtores das nossas regiões, principalmente Oeste, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, iam aos bancos e os próprios bancos desestimulavam
a contratação do biogás, por ser mais complexo, por ter mais risco, por ter mais dúvidas, etc. Ou seja, estavam despreparados para receber a demanda do biogás. E claro, os resultados negativos que o biogás veio acumulando, colecionando nos últimos anos, pesou, sem dúvida nenhuma que pesou. E o resultado foi esses 30 projetos de 5.600, com R$1 bilhão, não servindo ao biogás dessa vez. Isso chamou muita atenção, inclusive a atenção do próprio Erlon, como gestor do projeto. Se perguntou o que houve com o biogás, que teve uma atuação tão pífia. E aí, todas as pessoas envolvidas com o biogás foram atrás de respostas. E entre várias coisas que é preciso fazer, como as garantias de processos de biotecnologia aplicados que têm que estar mais seguros, os processos compostos, por exemplo, entre um biodigestor e um motor, precisam estar coordenados, precisam conversar entre si. Não é qualquer biogás, por mais evidente que possa estar uma lagoa coberta, cheia de gás dentro, não quer dizer que aquele gás que está ali é o biogás que precisa acontecer para alimentar o motor. Ele pode estar parado no seu processo evolutivo e não ser completado a metanogênese, por exemplo. Esse biogás vai ter mais gás carbônico do que biometano. Vai ter menos combustível e mais anticombustível. Então essas nuances do processo do biogás vieram à tona pelo Brasil inteiro. E o biogás deu pela primeira vez um grito de doença, um grito de debilidade nesses números incontestáveis do programa Renova Paraná. Número, não é achismo, não é opinião, não é acho que é isso, eu estou convicto que aquilo, são números que aconteceram nessa safra toda. Tanto é que o próprio programa está sendo remodelado e só não está sendo anunciado aqui por detalhes de dentro do governo do estado do Paraná, mas brevemente nós vamos ter novamente o estímulo desse programa tão importante para as energias renováveis em geral e para o biogás especificamente. Uma das coisas que aconteceu, que ficou evidenciado, é que estrategicamente o segmento do biogás estava diluído por alguma razão, que não importa como, nem porquê, nem quem fez, mas alguma razão levou a diluir o segmento do biogás. Ele passou a ser chamado de várias coisas, pequenos projetos, por exemplo, ou biogás da agricultura, ou agronegócio, ou qualquer coisa parecida, genérico. Então nós fizemos um esforço de discussão profunda, difícil pela internet, nesse grupo da agricultura do Anélio Tomazoni. Nós chegamos à conclusão que uma das coisas que precisava fazer era seguir as recomendações de qualquer cursinho de mercado que se possa ter, que vai recomendar que a segmentação do mercado é o primeiro passo a ser dado, e se ela for correta, ela leva a decisões estrategicamente sustentáveis e o mercado se desenvolve. E se ela não for correta, ela vai mostrar isso e vai continuar tendo os problemas de mercado. Então, na discussão toda, não foi opinião de uma pessoa, foi opinião inicialmente de 5 pessoas que discutiram exaustivamente, apresentaram para um grupo de 100 pessoas e depois desse grupo, um grupo de 500 pessoas, que dentro da internet passaram a fazer as suas manifestações. E a primeira coisa que se aconteceu foi que nós precisamos qualificar o mercado que nós estamos operando aqui no sul do Brasil e também no centro-oeste afora. Nós estamos operando no mercado da proteína animal. São claramente colocadas ali a produção de leite, de carne de suíno, carne de aves, carne de boi, carne de peixe.
Tudo isso faz parte desse contexto. E por que nós precisamos trazer essa discussão novamente e revigorar, redirecionar, ressignificar esse mercado, para que a gente pudesse ter então a inclusão de agentes desse mercado que não necessariamente estão operando nele. E dá para ver com tranquilidade que o biogás está muito mais na mão do mercado, que transaciona com bioprocessos, do que propriamente na mão do mercado que produz o biogás. E hoje foi aqui, por felicidade, nesse fórum, mencionado várias vezes esse aspecto, e uma delas foi absolutamente definitiva, a hora que foi lembrado que a cana-de-açúcar também passou a incorporar o mercado, o segmento de mercado de cana-de-açúcar e etanol. Acho que essa é absurdamente importante para a gente entender que o mercado da proteína animal não é só proteína animal, é a proteína animal e todas as coisas que estão envolvidas na sua produção. Se nós podemos tirar biogás de dentro de um dejeto animal, por que vamos continuar desprezando isso? Durante anos e anos e anos, os produtores rurais foram instados a produzir o gás, mas não apareceu necessariamente agentes comprando gás na integração. Então, quando você recorta o sistema novamente e ressignifica todos os agentes convocados, você vai perceber que estão os agentes das indústrias integradoras até o menor dos produtores rurais, tendo um processo de integração que vai partindo das carnes, do leite, e chega hoje, por exemplo, à madeira, à lenha e ao cavaco. As cooperativas da nossa região compram cavaco, compram lenha para suas necessidades térmicas, e ali está parametrizado: compra lenha pelo preço X se ela tiver a umidade padrão de 30%, se tiver o poder calorífico superior determinado, aí o preço é cheio. Caso contrário, a própria lenha e o cavaco vão sofrendo desgastes de valor, porque não representam o padrão do produto que estão comprando. Então a pergunta que fica: se essas indústrias, essas cooperativas que estão na ponta do negócio do negócio da proteína animal, se elas foram capazes de comprar lenha e cavaco, por que não são capazes de também estabelecer parâmetros, também estabelecer critérios para comprar biogás e derivados? Por que não? Aí você automaticamente sobe o nível do biogás produzido, garante que esse nível possa ser de interesse do produtor, porque ele vai ter interesse em vender, e só vai vender pelo preço cheio se não tiver desconto, por conta de umidade, por conta de H2S, por conta de gás carbônico, por conta de um monte de coisa que possa estar no biogás compondo. Então esse é o princípio que nos levou a propor o recorte, que parece insignificante, parece uma questão de opinião, proteína animal ou não proteína animal. O recorte de proteína animal chama as grandes indústrias, chama aqueles que já estão fazendo e fizeram o segundo maior negócio do Brasil com proteína animal, integrando carne, integrando leite e vários outros produtos que constituem a produção agrícola. A produção agrícola não pode ser considerada mais o número de suínos que alguém compôs, alguém criou. É mais do que isso. Assim como a cana-de-açúcar não é só açúcar que produzia, é mais do que isso. Foi para etanol, foi para energia elétrica, está avançando nesse processo, numa harmonia entre todos os agentes. Então a nossa proposta acabou indo configurada no sentido de fazer esse recorte do segmento da proteína animal, convocar os seus agentes todos para que estejam juntos, promovendo o biogás, entendendo que o biogás é um produto possível desse segmento, e a partir daí integrar o biogás. Integrar o biogás significa precificar,
Integrar o biogás significa estabelecer qualidade, integrar biogás significa colocar uma inteligência mercadológica para não deixar esse insumo desaparecer, como desapareceu no ano de 2022. O biogás sumiu no ano de 2022. Está registrado esse sumiço. E isso é uma coisa que nós temos que reagir. E aí, dentro desse contexto, foi um longo período de discussões muito acaloradas, muito duras até, mas foi se estabelecendo o critério e cristalizando. E aí esse grupo resolveu, que é um grupo aglomerado, ele não tem estrutura, ele resolveu a forma que ele ia se comunicar com a sociedade. E essa forma foi na forma de um manifesto, ou seja, aquele grupo, já de 100 e tantas pessoas, não mais grupos de 5, acabou tendo uma assembleia digital, onde aprovou toda essa conexão e resolveu então o texto de um manifesto. Esse manifesto contém exatamente esses dois valores: segmentação da proteína animal, chamando a indústria para o processo, junto com os produtores, e a integração do biogás nessa indústria de produção animal. Então nós temos aqui o Gabriel Tomazoni, filho do seu Anélio, que está hoje no hospital com uma operação da espinha dorsal. E veio o Gabriel, então, ele vai fazer a leitura para nós desse manifesto. Em seguida dessa leitura, nós vamos abrir a palavra para as pessoas, que já tem alguns inscritos, inclusive, para isso, e outros que queiram se inscrever para também exprimir a sua adesão ou não, né, a esse processo. E a partir daí, nossa intenção é entregar esse manifesto que está escrito para a coordenação do evento, para que essa coordenação pelo menos coloque nos anais deste fórum que esta questão foi discutida, que não passou-se em branco com esse episódio que sofreu o biogás nesse último ano de existência. Então passo a palavra para o Gabriel.